Olá, como vai? Estamos aqui novamente falando sobre a sua saúde, sobre a saúde da sua família e trazendo mais um assunto super importante. Hoje, eu e a Brenda, nutricionista, estamos de azul em comemoração ao mês do autismo, ao mês da consciência sobre o autismo. E a Brenda vai esclarecer algumas dúvidas com relação à alimentação, né? Não sei se vocês sabem, os autistas, além de ter uma dificuldade de se socializar, eles também têm uma seletividade alimentar. E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho e sobre também o que a pessoa pode, o que a mãe, o que o pai, o que a família, como que ela pode conduzir essa questão alimentar dentro da casa dela para facilitar, para desenvolver, para ajudar, né, Brenda, no desenvolvimento do autista. E para falar sobre isso e outros assuntos que envolvem o transtorno do espectro autista, eu convidei a Brenda Araújo, que inclusive tem um familiar, ela tem um sobrinho que é autista e estuda muito sobre essa questão alimentar na vida do autista. Brenda, muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço pelo convite, é um assunto muito importante a gente discutir, ainda mais esse mês, que é o mês da conscientização, e eu que convivo com um parente em casa que tem o transtorno do espectro autista, vejo a necessidade de falarmos mais sobre isso. Brenda, nós sabemos que os autistas, eles têm comportamentos característicos e uma grande dificuldade de comunicação e de socialização. Além disso, eles também têm uma seletividade alimentar, né? E é onde as famílias sofrem muito, ou as pessoas que ainda não receberam um diagnóstico, as famílias também sofrem porque não sabem como lidar com aquilo. Você pode explicar um pouquinho pra gente, por favor, o que é a seletividade alimentar? A seletividade alimentar é quando a criança é muito rígida e muito inflexível com mudanças no hábito alimentar, incluindo o horário em que se alimenta, o local onde realiza as refeições. E geralmente o autista, ele tem uma seletividade alimentar variada, às vezes por alterações de cor, de textura do alimento, então ele tem necessidade de sentir o creque-creque, ou ele tem necessidade de uma textura mais pastosa, mais líquida. E em relação a também gelado e frio, gelado e quente, a temperatura, às vezes também o autista tem a seletividade alimentar em relação a isso. Alguns autistas não toleram alimentos gelados e nem muito quentes, cada um é um. Algumas seletividades alimentares também podem aparecer devido a deficiências nutricionais, tá? Então a gente encontra aí alguns autistas com vontade de comer sabonete, vontade de comer shampoo, e isso pode estar relacionado a uma deficiência nutricional que gera essa vontade, igual gestante, que às vezes tem vontade de comer terra, comer sabão, também pode ser por uma deficiência nutricional. E às vezes também eles têm seletividade alimentar por aquilo que tem poder viciante. Então se você der muito açúcar, muitos alimentos com muito corante, com muitas farinhas refinadas, qualquer coisa com muito carboidrato que cause vício, a criança tende a só querer aquele tipo de alimento. Isso também prejudica essa seletividade alimentar. Como os familiares devem agir com relação à seletividade alimentar deles? Primeiro, dando exemplo. A gente sabe que é difícil até a gente modificar o nosso hábito alimentar, então aquela criança é ainda mais difícil. Então a gente tem que dar o exemplo porque são crianças muito inteligentes e que prestam atenção em tudo ao redor delas. Então você tem que comer na frente dele se você quer que ele coma também. Segundo é ser consistente. O autista ele precisa ter uma certa constância, né? Ele gosta de hábito, ele gosta de rotina naquilo. Então se você quer que ele aprenda a comer determinado alimento novo, primeiro você coloca na mesa, longe dele, e ele vai observar. Dali uma semana você coloca aquele alimento um pouco mais próximo dele, ainda na mesa. Dá um tempo, você coloca no prato dele, se ele tolerar. Se ele aceitou pelo menos no prato, por mais que ele não experimente, pelo menos ele vai começar a conviver com aquele alimento no prato dele. Com o passar do tempo, ali uma semana, leva um certo tempo. Você pode pedir para ele passar na boca, ele sentir o cheiro, ele conhecer aquele alimento. Isso varia de autista para autista, né? Alguns aceitam com facilidade, alguns não. Então, aí com o passar do tempo, você consegue que ele prove o alimento. Se de repente ele não aceitar aquele alimento da forma como você está oferecendo, você pode modificar a preparação.
Então, se de repente for uma cenoura e ele não aceitou ela crua, você pode cozinhar. Não aceitou ela cozida, você pode dar em forma de suco, no bolo. Tem outras alternativas para a gente tentar fazer ele aceitar melhor esse alimento. Não fazer negociações. Então, não negocie sobremesa se ele comer. Isso para todas as crianças a gente recomenda, né? A gente não indica que os pais realizem negociações, porque isso faz a criança associar a só querer a sobremesa que é boa e o resto da alimentação é ruim, e com o passar do tempo ele vai resistir à alimentação saudável para querer só a sobremesa. Jamais retirar do prato do autista algum alimento que ele já aceita e de repente ele diz que não quer mais. Se ele disser que você quer que retire do prato, não retire. Insista para pelo menos deixar ele afastar. Porque se você retirar por muito tempo, ele não vai aceitar novamente aquele alimento. Aí a tendência é ele ficar cada vez mais seletivo, mais pedir para você retirar alguma coisa. Como eles já são seletivos, é importante que os pais prestem atenção para a rotina alimentar da família não ser muito restrita, né? Não ser monótona, porque senão mais esse autista só vai reconhecer determinados alimentos e não tolerar outros. Então é importante a variedade alimentar, né, na casa como um todo. Deixar sempre o prato atrativo, bonito, colorido, porque senão ele também pode tender a só querer o prato branco ou o prato marrom. Ele pode ficar cada vez mais seletivo. Ele agrada o visual agrada aos nossos olhos e ao das crianças também. Um outro ponto que pode ajudar na seletividade alimentar é você colocar o seu filho para ajudar, né? Ajudar a preparar os alimentos. Isso pode causar um maior conhecimento dele, uma interação melhor com o alimento e vontade dele experimentar. Isso para todas as crianças. Não só os autistas, mas todas as crianças gostam, por mais que elas acabem atrapalhando um pouquinho, é excelente para o desenvolvimento deles em relação ao conhecimento com o alimento, o contato com os alimentos. Sentar a família unida na mesa, sempre que possível, ajuda. Quando tiver muito difícil, chamar alguém de fora. Chama uma madrinha, chama um tio, chama uma tia, para ajudar a tornar aquele momento mais comunicativo, mais alegre, distrair um pouco o foco sensorial dele no prato. E aí, dando uma disfarçada, ele acaba não ficando tão rígido em ficar excluindo determinados alimentos. É importante também tomar cuidado com telefone, com campainha, qualquer coisa que possa atrapalhar o momento, que possa tirar o foco dele com a comida. Ainda mais se for um autista bem ruim assim, nesse ponto da alimentação. Agora, já a televisão, que a gente não recomenda, né? Não recomendamos que as pessoas comam em frente à TV. Mas no caso do autista, assistir o desenho preferido enquanto come, às vezes pode tirar um pouco o foco extremamente rigoroso dele da alimentação. Às vezes pode dar uma distraída e ele aceitar melhor. Então, pode ser uma estratégia interessante no caso do autista. E uma última dicasinha é enriquecer as preparações. É muito difícil, no caso do autista, você conseguir colocar alguma coisa no prato dele que ele não note. Mas se você conseguir, seria interessante. Se ele realmente é muito difícil, então colocar a beterraba no feijão, a abóbora, colocar outros alimentos no meio da carne, é uma forma de enriquecer o prato e ele aceitar melhor, se ele não notar a diferença, né? Você recomenda suplementação alimentar para os autistas que se alimentam mal? Sim, eu recomendo suplementação nutricional para os que não se alimentam tão bem, só que sempre com o suporte de um profissional, porque o autista já tem um déficit na desintoxicação do organismo dele. Então tem que tomar muito cuidado, tem que observar bem a ficha técnica desse suplemento, porque alguns suplementos podem estar contaminados, não serem de tanta qualidade, tem que saber observar a embalagem, a forma como você vai dar, qual o melhor momento para ser melhor absorvido esse suplemento. Então é importante o acompanhamento de um profissional na suplementação. Hoje em dia se fala muito em dietas que melhoram a qualidade de vida do autista. Um exemplo de dieta seria ela sem glúten e a sem lactose. Existe algum estudo que comprove cientificamente esse resultado? O que se sabe hoje em dia em relação a isso é que o intestino do autista é muito sensível. Não só o dele, como o de muitas pessoas. E existe uma ligação muito grande entre o nosso intestino e nosso cérebro. Então, a proteína do trigo, que seria o glúten, e a proteína do leite, que seria a caseína, são proteínas conhecidas por serem inflamatórias.
Por isso, se nota uma melhora, né, em pacientes que retiram o glúten e a caseína da dieta, né, o leite. E como o autista tem um intestino mais permeável, é como se fosse uma barreira, e o intestino funciona como uma barreira, e essa barreira estivesse com vários buracos. E essas proteínas conseguem atravessar através desses buracos e atingirem a corrente sanguínea, levando a uma sensibilidade, uma hipersensibilidade da pessoa, uma reação alérgica àqueles alimentos. Com isso, pode afetar o sistema neurológico. Então, quando se retira, se vê uma melhora, por isso é a recomendação. Mas os estudos científicos são com base nessa sensibilidade intestinal. Não existe um estudo feito com autistas, até porque é um trabalho muito difícil se realizar um estudo com autistas e ter certeza que ele não se contaminou durante o estudo com glúten, que ele não consumiu, né? Porque você teria que ter um estudo com metade fazendo a dieta com o glúten e o leite e a metade sem. É muito difícil. É um estudo que mexe com crianças, então seria um estudo muito... Eu não conheço nenhum estudo desses, mas se vê uma grande melhora naqueles que conseguem tirar. Lembrando que é importante, quando você retira uma certa classificação de alimentos da sua alimentação, trocar por outras. A nossa dieta atualmente é baseada, a nossa fonte de carboidrato é baseada em glúten, né, trigo, e muita gente retira proteína do leite, né, consome muito leite como fonte proteica. Então, se você vai retirar isso da alimentação, é importante você fazer uma substituição. Então, se você vai parar de consumir carboidratos que tenham glúten e proteínas que tenham caseína, você tem que substituir por outras fontes alimentares. Por isso, a ajuda do profissional, incluir batatas, incluir outros alimentos, outras fontes proteicas, sem que haja um déficit nutricional na criança. Brenda, conta pra gente, você indica a realização de exames antes da prescrição de uma dieta sem glúten e sem lactose? Restritiva? Em relação a isso, qual o problema? Esses exames são caros, né? São extremamente... o custeio deles é bem alto. Então é difícil todas as famílias terem acesso a esse tipo de exame. E às vezes a criança pode sair perdendo porque você não tenta uma coisa nova com ela, porque você ainda não tem o exame comprovando se ela tem, se ela não tem. Então, eu acredito muito na dieta que você melhora ela e observa aquela criança. Porque às vezes pode até dar que ela não tem, mas ela tem uma melhora com você retirando, né? Então eu acredito muito mais na prática do que na teoria. Se você tem dinheiro para fazer o exame, já saber a genética do seu filho, os polimorfismos que ele pode vir a ter, que ele tem, é interessante. Até no caso da suplementação ajuda. A gente pode escolher diferentes formas de suplementar. Agora, se você não tem condições, mesmo assim, corre atrás de fazer alguma coisa que você pode ver uma melhora na... A gente fala muito na língua da saúde, né, a linguagem da saúde, que a clínica é soberana. Por mais que o exame tenha dado assim, assim, assado, a pessoa está se sentindo mal. Então, a clínica é soberana. Porque referência é uma coisa que não, cada um tem a sua. Às vezes, um tanto de colesterol para você já é ruim e para mim não. O mesmo vale no caso dos autistas, até para esses exames. Então, eu acredito muito na melhora clínica. Você viu a melhora clínica? Então, continua. Brenda, e para finalizar, se você pudesse dar um conselho com relação à alimentação para as mães e para os pais de autistas, qual conselho seria? Seria para ter muita paciência e muito amor, porque é disso que eles precisam. E ter uma alimentação variada, dar o exemplo, não criar um momento de tortura para a criança porque ele não está comendo, porque ele não está aceitando, ter muita paciência, tentar tornar mais agradável, brincadeiras, se ele levanta muito da cadeira, levanta também, para ele dar risada, mas não ficar criando um momento de tortura e de muita frustração para a criança. Quem está frustrado são os pais e não as crianças. As crianças precisam de paciência e de amor. Poxa, Brenda, aprendi muito hoje com você, muita informação bacana. Eu acredito que quem estiver assistindo a gente também vai aprender muito. E eu queria te agradecer imensamente por todo esse teu conhecimento. E eu queria falar para vocês que a Brenda, ela tem consultório em Cruzeiro e ela também atende aqui em Lorena. Então nós vamos deixar os contatos dela para vocês aqui na tela. Quem tiver alguma dúvida, quiser fazer uma consulta com ela, é só entrar em contato e agendar. Muito obrigada por você acompanhar o nosso canal. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, comenta com os amigos, marca os amigos aqui embaixo dessa publicação que você vai ajudar a disseminar o nosso trabalho.
Obrigada, até mais!